Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estou radiante de alegria de estar aqui nessa noite. Pela graça e misericórdia de Deus, hoje eu completo 30 anos. Eu sei que não parece mais, mas como eu estou feliz de poder estar comemorando meu aniversário, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, que é pregar a palavra de Deus. Muito honrado, muito feliz mesmo. Tá? Amém? Achou aí? Eclesiastes 12, 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Amém? Mesmo com traduções diferentes, vamos ler isso bem forte, cada um na sua versão aí, todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Amém. Pode tomar seu assento. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar com uma pergunta que, num contexto não cristão, ela é quase impossível de se responder. E ela é difícil também para responder para muitos cristãos. E a pergunta é: qual é o sentido da vida? Você já parou para pensar nisso? Tem muita gente que morre tentando descobrir o sentido da vida. Tem muita gente que procura isso a vida inteira e não descobre. Nós somos privilegiados porque a palavra de Deus nos diz qual é o sentido da vida. E nós temos acesso à palavra de Deus, e nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem um livro muito famoso, um best-seller, do Rick Warren, que chama Uma Vida com Propósitos. Ele ajuda bastante, ele fala muito de quais são os propósitos do cristão aqui na Terra. Mas agora, falando de leitura obrigatória, né, a palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler, ela fala sim sobre qual é o sentido da vida. Ela fala sim sobre qual é o propósito de Deus para o homem, ou seja, para nós. Na verdade, o livro todo de Eclesiastes trabalha em cima disso. O escritor do livro, o rei Salomão, ele escreve o livro tentando relatar então a sua busca pela felicidade, a sua busca pelo um sentido em sua vida. E o autor, ao longo de todo o livro, vai falando de onde ele não encontra a felicidade. Se você vai lendo o livro de Eclesiastes, você vai descobrir que Salomão tentou encontrar a felicidade em várias áreas, em vários aspectos, como por exemplo, através da sabedoria, através do sexo, através da bebida alcoólica, através da fama, através do dinheiro, e ele chegou à conclusão que nenhuma dessas coisas lhe traria uma felicidade plena. Talvez algo temporário, mas nada o suficiente para nos satisfazer, para nos deixar plenamente alegres, satisfeitos com o Senhor. E então agora, já no final do livro, Salomão, no fim da sua vida, ele chegou, eu cheguei numa conclusão: se nós quisermos ser felizes, se nós quisermos ser prósperos, se nós quisermos dar algum sentido na nossa vida, o que nós precisamos fazer é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E eu gostaria de começar com essa conclusão de Salomão. Ou seja, eu queria começar dizendo que o sentido da vida está em temer o Senhor e obedecer os seus mandamentos.
Pensando nisso, eu gostaria também de trazer alguns exemplos bíblicos e também alguns exemplos práticos a respeito disso. Mas antes, vamos conceituar algumas coisas. Vamos lá. O que é o temor ao Senhor? O que é temer a Deus? Isso é muito distorcido. Tem muita gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Mas não é isso. Temer a Deus é ter reverência, é ter um respeito acima de tudo em relação ao nosso Deus. Então, temer a Deus não é ter medo de ir para o inferno. Temer a Deus não é ter medo de castigo, mas é amar a Deus o suficiente de não querer desapontá-lo através do pecado. Isso é temor. Tanto é que em algumas versões bíblicas, o termo tema a Deus é substituído aqui por ama reverentemente a Deus. Ou seja, tenha toda a reverência possível a Deus. E tratando-se de reverência, eu gostaria de trazer um exemplo bíblico muito conhecido dos irmãos: Davi. Eu gostaria de primeiramente falar desse homem exemplar quando o assunto é reverência. Quando nós lemos a história de Davi, muitas coisas nos chamam a atenção. Davi é uma história que a gente tem um certo gosto de ler, né? É mais fácil ler o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, do que alguns outros livros da Bíblia. Mas nós precisamos ler tudo, viu, irmãos? Precisamos ler tudo. A Rebeca tem uma Bíblia infantil, né, que a gente lê para ela toda noite. Aí ela percebeu esses dias que a gente estava falando muito de Davi. Ela falou, mas tem muita história de Davi nessa Bíblia, né, pai? Então ela percebeu logo que Deus tem vários exemplos para nos ensinar através da vida de Davi. E com certeza a reverência e o respeito que Davi tinha por Deus são coisas que nos chamam a atenção. São coisas que nós precisamos observar como exemplo. E então eu gostaria de enumerar aqui algumas das várias vezes em que Davi demonstrou ser alguém muito reverente, alguém que amava a Deus independente das circunstâncias. E a primeira que eu quero mencionar é justamente aquela que as pessoas mais o condenam, que é diante dos erros. Não dá para chamar Davi de marido ou de pai exemplar, né? Durante o projeto de vida foi inclusive citado o exemplo de Davi como um pai a não ser seguido. Mas ninguém aqui, se eu for perguntar aqui, ninguém aqui queria ter a história da família de Davi. Muitas tragédias, muitos pecados, muitas coisas que dá vergonha. E nós sabemos que as tragédias que aconteceram na vida de Davi foram consequências dos seus erros. Tudo aconteceu porque ele errou. Tudo aconteceu porque ele pecou. Nós sabemos disso. Mas se você não se espanta em saber que esse homem tão errante, Jesus é chamado de filho dele? Porque no Novo Testamento várias vezes nós vemos Jesus, filho de quem? De Davi. Não te assusta um homem com um currículo desse de adultério, assassinato, ser chamado de o homem segundo o coração de Deus? Dá pelo menos aquela pulguinha atrás da orelha, né? Faz a gente ficar pelo menos um pouco reflexivo quanto a isso. Mas, em contrapartida, Davi demonstrava ser extremamente reverente ao Senhor. Davi sempre demonstra uma certa clareza diante do Senhor. Se nós vamos ler, por exemplo, os salmos em que ele se confessa, os salmos de concerto de Davi com Deus, o Salmo 32 e o Salmo 51, meu irmão, você vê ele se render, você vê ele se derramar diante de Deus, fala assim, eu pequei, eu estou errado, mas mesmo assim eu te amo. E eu tenho convicção que isso me afasta do Senhor.
E então ele mostra uma grande reverência, um grande respeito pelo qual seria a posição de Deus quanto a ele, pecador. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós pecamos e ainda queremos colocar a culpa em Deus. Muitos na pele de Davi poderiam ter falado: Senhor, mas o Senhor não me ajudou. Lembram de Adão? Ah, foi a mulher que tu me destes. Então, a gente fica procurando desculpa para não ter respeito, reverência que o nosso Deus merece. E isso é um grande problema. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender com Davi que reverenciar a Deus, respeitar a Deus, é assumir os nossos erros, por pior que eles sejam. Então esse é o primeiro exemplo que nós vemos. E não para por aí. A reverência é se colocar no seu devido lugar e colocar Deus, que é o ser soberano, no lugar dele. E temer a Deus é isso. Sabe por que eu estou reforçando? Porque tem muita gente que não entende muito bem isso. Tem gente que nas suas atitudes, nas suas orações, pensa que o servo é Deus e não nós. Um dia eu vi uma história em quadrinhos de um homem que estava orando, que dizia assim: ó Deus, eu declaro, eu determino, eu decreto a minha bênção. Aí vinha um anjo e entregava um bilhetinho para ele, sabe? Aí do bilhetinho estava escrito assim: ó, Deus não é tuas nega. Uma forma pesada, pejorativa, mas para deixar bem claro que não é Deus que é o nosso servo. Nós é que servimos a Ele. Nós é que precisamos nos render à vontade dEle, e não o contrário. E a segunda atitude de Davi, que nos mostra a sua reverência para com Ele, é justamente uma afronta a Deus. Ou seja, o negócio não é totalmente com Ele, mas ao mesmo tempo é. Davi, ele procurava reverenciar a Deus, não era só quando ele estava errado, não, mas quando ele identificava que alguma coisa não estava certa. Ou seja, ele se comportava como um embaixador de Deus aqui na terra, que é como nós devemos nos comportar. Quando Sansão, ou melhor, quando Golias desafiou Israel e o Deus de Israel, Davi entendeu que o negócio não era só contra o povo, que o negócio não se tratava só do reino, mas se tratava do rei dos reis. O que Golias estava fazendo era desafiar o rei dos reis. Então ele estava afrontando o Deus de Davi, que também é o nosso Deus. Daí eu pergunto: será que nós temos, de alguma forma, entendido que as afrontas a Deus é também uma afronta a nós? Se nós somos servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e alguém afronta Ele, Ele também está nos afrontando, porque nós somos o seu povo, nós somos os embaixadores dEle aqui na terra. A Bíblia também conta de 3 jovens, chamados Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que um dia, por causa de um decreto do rei, diga-se de passagem, um decreto do homem mais poderoso da terra, eles se recusaram a adorar um outro Deus, que não fosse o Rei dos Reis. Veja bem, assim como Davi tinha certeza daquilo que estava fazendo, aqueles 3 jovens também tinham certeza, que com Deus não se brinca, que a gente não sai desafiando Deus assim e as coisas ficam baratas, não. E da mesma forma que Deus cuidou de Davi diante de Golias, aqueles 3 jovens também entraram na fornalha como se estivesse entrando numa sauna.
porque eles sabiam que Deus é quem estava cuidando deles. Da mesma forma, meus irmãos, será que nós temos nos posicionado como servos de Deus diante das inúmeras afrontas que nós temos ouvido? É claro que eu não estou falando para a gente sair fazendo qualquer movimento de revolução como os que existem por aí, porque hoje em dia há muitos revolucionários. Um jogador é chamado de macaco, aí alguém posta, somos todos macacos, e começa. Uma mulher é vítima de abuso, aí alguém cria um movimento, mexeu com ela, mexeu com todas. Mas aí eu pergunto, e se mexeu com Deus? Qual que é a nossa atitude? Não estou dizendo que Deus precisa de advogado, mas será que nós temos nos posicionado de maneira sábia? Será que nós não temos nos escondido a nossa identidade de servo de Deus, mediante qualquer circunstância? Ou será que nós temos colocado alguns interesses acima dos nossos cristãos? Ou será que nós temos nos preocupado com outras áreas da nossa vida? Eu não vou falar nada porque pode ter alguma complicação para o meu lado. Eu não vou entrar nisso não porque eu tenho muito a perder. Aí eu informo, meus irmãos, homem nenhum, mulher nenhuma, carreira alguma, emprego algum, organização alguma pode ser colocado acima dele, porque ele é soberano. A palavra de Deus diz que nós temos que amar ele, o quê? Acima de todas as coisas. Então, meu irmão, se mexeu com Deus, nós não vamos sair quebrando nada, e nem fazendo greve de fome, mas nós não vamos perder a oportunidade de nos posicionar quando for necessário. Temer a Deus é não ter medo de reverência a Ele, do que a reverência a Ele pode nos custar, porque nós temos a certeza do cuidado dEle nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Então quem teme ao Senhor é guardado por Ele. Ô glória. Quem reverencia, quem tem respeito por Deus é guardado por Ele. Amém, graças a Deus. E Davi nos mostra isso num outro momento da vida dele. Davi nos mostra isso quando ele passa por dificuldades, quando ele passa por problemas. E Davi teve muitas dificuldades. A gente pensa, era o rei, era o queridinho de Deus, mas ele teve muitos problemas, ele teve muitas dificuldades, mas ele demonstrava que não importa o que acontecia, a reverência dele a Deus continuava a mesma. Ele adorava a Deus nas vitórias, mas também nas dificuldades. Era como se Davi cantasse, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas é isso mesmo. No Salmo 27 está escrito o quê? O Senhor é a minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Meus irmãos, fugindo de Saul, porque Davi foi perseguido, ele se escondia numa caverna, e então dizia, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Talvez no meio do mato, sendo iluminado só pela luz da lua, que era maravilhosa, e então ele dizia, o Senhor é a minha luz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E será que nós temos percebido o cuidado de Deus conosco, mesmo diante das dificuldades? Sábado eu fui pregar em Carmo do Rio Verde. Na volta para casa, muito buraco na estrada. Um motorista se recusou a baixar o farol, vindo em direção contrária. Eu bati em 2 buracos. Bati no buraco, num buraco, estourei 2 pneus do carro, empenei as 4 rodas, o amortecedor já era. Mas quando eu desci do carro, meu irmão, eu só pensei assim, o Senhor é maravilhoso.
muita coisa poderia ter acontecido aqui. O Senhor me livrou de um mal maior. Toda a glória a Ele. Toda a glória a Ele. Muita coisa pior poderia ter acontecido, meu irmão. Mas Deus nos livrou de um mal maior. Deus cuidou da gente naquele lugar. Da mesma forma, Davi cria nisso. E ainda no Salmo 27 ele declara: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você crê, meu irmão? Você crê que você vai ver a bondade de Deus na terra? Amém? Eu fico maravilhado com esse discurso, sabe por quê? Porque Davi já tinha sido ungido rei. Davi, meu irmão, ele já sabia que ele ia ser rei. Ele já sabia que havia uma grande vitória pela frente. Ele tinha uma promessa de Deus decretada na vida dele. Mas em momento algum, você vai ver Davi fazendo assim: Senhor, peraí, eu não ia ser rei? O que eu estou fazendo nesse buraco aqui? O que eu estou fazendo em caverna, mato? Está errado. Talvez muitos de nós se dirigiam a Deus e falassem: mas peraí, e quando é que eu vou sentar no trono? Porque não está compensando muito não. Mas sabe por que Davi não fez isso? Porque quem teme ao Senhor entende que qualquer tribulação aqui na terra é momentânea. Aleluia! Qualquer tribulação é momentânea, meu irmão. Toda dor é passageira. Aqui na terra é. Porque um dia nós vamos reinar com Ele para sempre. E é isso que importa. Está me entendendo? É claro que eu creio que Deus tem vitórias para nós aqui na terra também. Eu não sou incrédulo a esse ponto. Deus tem me dado muitas vitórias, muitas bênçãos. E eu louvo a Deus por tudo. Mas, diante das dificuldades, nós também precisamos reverenciar a Deus. Diante das dificuldades, nós também precisamos declarar que Ele é o nosso Rei, que Ele reina sobre as nossas vidas, meus irmãos. Então eu te pergunto: está passando por dificuldades? São muitos os problemas? Não se apavore. Não questione o Rei dos Reis. Essa não é a atitude de quem reverencia a Deus. Nós precisamos confiar no Deus de Israel, no Senhor dos Senhores. Afinal, seja qual for a provação, como diz a canção do meu amigo Gessé, baseado lá em 2 Coríntios 4, é para o bem. É para o nosso bem. Deus está trabalhando em nós diante das provações. Aleluia. Aleluia. Mas Deus também se preocupa, sabe por quê? Como é que vai ser quando a gente chegar lá? Como é que vai ser quando nós alcançarmos a vitória? Quando vai ser quando a promessa se cumprir? E esse é o quarto ponto em que Davi, mais uma vez, nos dá uma aula, que é a reverência nos tempos de glória. Muitas pessoas, elas não receberam as bênçãos que sonham, porque ainda não estão preparadas para receber isso. Muitas promessas ainda não se cumpriram na minha e na sua vida, porque alguma coisa, o processo precisa ser respeitado, meus irmãos. E certamente ainda não chegou a hora. Agora, discernir o tempo de Deus é uma coisa valiosa, pois isso vai nos fazer desfrutar da melhor maneira possível daquilo que Deus nos der. Você crê nisso, amém? Davi foi ungido rei na adolescência, mas ele só se tornou rei de fato aos 30 anos de idade. Ou seja, muita coisa aconteceu até lá. Teve um tempo. Não foi da noite para o dia. Não foi num piscar de olhos. Deus trabalhou muito na vida de Davi até ele chegar no trono. Mas só que quando Davi chegou lá, meus irmãos, quando a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, quando ele estava sentado no trono, Davi se direciona a Deus e diz:
tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo além de ti. Certamente Davi, rei, o tempo inteiro eu ouvi alguém falar: meu Senhor, meu rei. Mas ele vira assim: ó, Senhor, deixa eu sair do trono um pouquinho, porque é o Senhor que reina sobre nós. Tu é o meu Senhor. Eu não tenho nada que não seja teu. Toda a glória é tua, Senhor. Tudo que eu tenho é seu. Isso demonstra por que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Se muitos gostam e se preocupam em ostentar poder, bens, Davi vai na contramão e demonstra que o viver e o ter está relacionado ao estar no Senhor. Tudo que ele tinha é porque ele estava no Senhor, porque ele era do Senhor. Tudo que ele era é porque ele estava no Senhor. Essa era a sua ostentação, a presença de Deus na sua vida. Que Deus também nos faça ostentar a presença dele nas nossas vidas, amém? Aleluia. Uma outra reverência nos tempos de glória que a gente vê em Davi é em relação à casa do Senhor. Ele fala assim: como é que pode eu, pecador, morar num palácio e a arca do Senhor, ou seja, a presença de Deus, ficar numa tenda? Isso está muito errado. Deus não deixou que ele realizasse aquele sonho, por vários motivos. Mas o seu filho edificou uma casa de adoração ao Senhor magnífica. Mas a intenção de Davi demonstra que ele reverenciava o Senhor, inclusive nos tempos de glória. Daí eu te pergunto: você tem sonhado com o cumprimento da sua promessa, meu irmão? Você tem trabalhado para chegar ao lugar desejado? Porque precisamos de um esforço naquilo que nós nos propomos. Nós estamos fazendo um projeto, né? Conforme um texto que eu escrevi num blog um tempo atrás, nós não estamos escrevendo uma carta para o Papai Noel, nós estamos fazendo um projeto. E um projeto envolve responsabilidades, não é mesmo? Então nós estamos nos esforçando, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos pedindo para Deus fazer a parte que é só dele. Mas e quando a gente chegar lá? Como é que vai ser? Como é que vai ser quando eu conseguir aquele emprego que eu estou orando? Como é que vai ser quando a minha família toda estiver aqui na casa de Deus? Como é que vai ser quando eu ganhar aquele aumento? Como é que vai ser quando eu receber aquela cura na minha vida ou do meu familiar? Será que a reverência a Deus, na gratidão, vai ser a mesma reverência que nós temos na busca? Porque na busca é tudo muito bonito. Aquele choro comovente, aquela busca. Mas e na gratidão, será que é da mesma forma? Olhando para Davi, esse homem falho, claro, porém exemplo de reverência e respeito ao Senhor, eu questiono: será que nós temos demonstrado respeito e reverência a Deus nos diferentes acontecimentos nas nossas vidas? Será que quando o negócio está feio a gente está dando glória a Deus? Mas será que quando está bonito também a gente está dando glória a Deus? Será que quando Deus está afrontado a gente tem se posicionado como servo dele? E será que quando nós pecamos, a gente se dobra os joelhos e fala assim: Senhor, eu pequei, e eu estou com muita vergonha do Senhor? Será que nós temos assumido os nossos erros? Ou será que nós só temos dito da boca para fora que Ele reina? Às vezes nem isso. Agora que já ficou claro quando e como nós vamos reverenciar e respeitar a Deus, eu quero falar também sobre a consequência disso. Quando há respeito, há obediência. A obediência é fruto da reverência. E para reforçar essa tese,
Eu quero argumentar citando um outro conhecido personagem da Bíblia, Abraão. Hoje é só aqueles que todo mundo conhece. Abraão. Se Davi é exemplo de reverência a Deus, Abraão não fica nada atrás. E ele demonstra também através da obediência. A história de Abraão, ela já começa com tudo, né? Abraão mal é citado e Deus já tem uma proposta para ele. Fala assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, farei de ti uma grande nação. E a gente conhece o texto lá em Gênesis 12. E, irmãos, já começa muito difícil. Porque mudança é um negócio complicado, não é mesmo? Assim, eu vou ter que mudar de emprego, é difícil. Por mais que a gente vai ganhar mais, vai ficar numa posição melhor, é difícil. Vou mudar de casa, é difícil. Eu vou mudar de igreja, é difícil. Então não muda não, viu? Então, imagina então para um homem com 75 anos de idade, já estava bastante enraizado naquilo que ele estava fazendo, concorda? E já estava bem acostumado. Aí Deus fala assim: Abraão, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão falou: sim, Senhor. Então Abraão saiu da terra dele. E junto com essa promessa, havia uma outra: farei de ti uma grande nação. A primeira, beleza, Abraão foi embora, mostrou respeito, obediência. Mas a segunda tinha algumas dificuldades. Ele já estava numa idade avançada. Sara era estéril. E então, mesmo assim, Abraão entendeu: amém, que assim seja. E tem gente que pensa que as coisas aconteceram muito rápido na vida de Abraão. Só que Abraão esperou 11 anos. Deus deu um direcionamento da terra, mas o filho não veio. Então ele e Sara falaram assim: então deve que a gente entendeu errado. E quiseram dar uma forcinha para Deus. Qual que era a forcinha? Abraão tem um filho com a serva de Sara, Agar. Então eles tiveram Ismael. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Abraão tivesse um filho com Sara. E então Deus dá o filho para Abraão com Sara, quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Algo que parecia impossível. É difícil até de imaginar. Impossível mesmo é não imaginar aqueles pais com cara de avós ou bisavós, né? Mas foi o que aconteceu. Daí, mais para frente, Isaac tinha 14 anos. Ou seja, já haviam se passado 25 anos. Ou melhor, fiz confusão. Com 25 anos da promessa, Isaac nasceu. Com 14 anos, já haviam se passado 39 anos. Agora eu me situei. Vamos lá. Não se perde na matemática não, logo fica fácil. 39 anos depois, ou seja, Abraão já tinha 14 anos que ele tinha Isaac. Ele ficou 25 anos esperando, e Deus fala assim: Abraão, eu quero Isaac. Sacrifica o Isaac. Em outras palavras, para todo mundo entender, mata o Isaac. Gente, é de assustar. É de ficar muito espantado. E então Abraão simplesmente falou: amém, vamos lá. E quando o simples fato de Abraão falar assim: vamos lá, vamos fazer o que Deus está mandando, já me deixa tipo assim, assustado. Porque muitos na pele de Abraão viraram e falaram: peraí, Deus, que absurdo é esse? O senhor está de brincadeira comigo? Eu esperei 25 anos para esse menino nascer, e agora ele tem 14. Ou seja, eu fiquei mais tempo sem ele do que com ele. E como é que o senhor me pede uma coisa dessa? Como é que o senhor me pede uma coisa dessa? Meu irmão, é difícil de imaginar. É difícil de se colocar na pele de Abraão diante de uma situação dessa. E Abraão, em algum momento, ele argumentou com Deus, não nessa causa,
Quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão lembrou, peraí, Ló mora lá. Tem pessoas que amam Deus, então vamos negociar aqui. Se tivesse 50, o Senhor não vai matar ninguém não. E então, vai negociando, 40, 30, até que no final, a gente vê Abraão e fala assim, Senhor, com todo respeito, né, não fica irado comigo, mas por acaso, assim, se tiver 10 lá justos, o Senhor não vai destruir a cidade, não? A gente vê que Abraão era uma pessoa respeitadora, era uma pessoa que tinha um bom trato. Mas agora, meus irmãos, o que estava em jogo não era o sobrinho, não era aquele parente mais distante, não. Era o maior presente que Abraão já tinha recebido. O que Deus estava pedindo para Abraão era aquele em que certamente Abraão se sacrificaria no lugar dele. Talvez, né, alguém diria, Deus não leva o Isaac não, mas me leva. E o que fazer quando Deus nos pede tudo? O que fazer quando Deus nos pede algo tão valioso nas nossas vidas? Difícil responder, não é mesmo? Nós sabemos a resposta certa, nós só não queremos dizer. E a resposta certa é obedecer. Obedecer. E foi o que Abraão fez. Não chegou ao ponto de sacrificar o seu filho, era um teste. E que teste, né, meus irmãos? Mas Abraão passou. Aleluia. E então Deus reconheceu. E então o anjo do Senhor diz para Abraão assim, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não poupou, você estava disposto a sacrificar o seu único filho. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, Abraão é uma bênção, né? Davi é uma bênção. Mas se eu disser que é nesse nível que Deus quer que a gente chegue, Deus quer que a gente reverencie Ele como Davi, Deus quer que nós obedeçamos Ele como Abraão. Pastor, agora ficou difícil, ficou bem complicado. Então imagine que se hoje Deus te fala, quero que você termine o seu namoro, eu quero que você saia do seu emprego, eu quero que você abandone a sua carreira. Eu não estou falando que vai acontecer, meu irmão. Eu estou falando que nós temos que estar dispostos a isso, em reverência e obediência ao Senhor. Estão entendendo, amém? Então que nós sejamos como Abraão, temente e obediente. Aleluia, glória a Deus. Antes de caminhar para o final, vamos trazer algumas conclusões aqui. O tema do nosso projeto de vida é a família feliz. Então tudo isso que nós estamos falando aqui, a ideia é que tudo isso seja aplicado em família, não é mesmo? Agora ficou mais difícil ainda, né? Então, nas últimas 2 ministrações, foi frisado bastante a respeito do culto doméstico. E do poder que isso tem nas nossas vidas, de como isso é poderoso. Então nós entendemos a reverência que nós temos a Deus, e a obediência que nós temos que ter com Deus, nós precisamos trazer tudo isso para o culto doméstico. E falar para os filhos, falar para a família, falar assim, hoje a gente vai fazer um culto doméstico, porque alguma coisa deu muito certo e nós vamos glorificar a Deus por isso. No outro dia você vai falar assim, hoje a gente vai fazer um culto doméstico, porque nós estamos precisando orar um pouquinho nessa causa aqui. Então hoje nós vamos fazer um culto doméstico para pedir perdão a Deus pela atitude errada dos pais, ou pela desobediência dos filhos. Então hoje nós vamos fazer um culto doméstico, porque Deus tem nos abençoado muito, enfim, é isso. O que Deus quer que a gente entenda durante esses dias é que nós precisamos glorificá-lo em todas as áreas da vida e em família. Aleluia, glória a Deus. Agora eu falei de 2 homens exemplares, porém imperfeitos, para que nós possamos entender que,
mesmo diante de todos os nossos defeitos, nós podemos também reverenciar e obedecer a Deus. Que isso não é desculpa. Davi tinha a parte ruim dele, mas mesmo assim ele reverenciava a Deus. Abraão também tinha suas falhas, mas mesmo assim ele obedecia a Deus. Mas eu não poderia terminar sem falar do exemplo perfeito, do homem perfeito que pisou sobre a terra. Aleluia, né? Glória a Deus. Lá em Mateus 12:42, está escrito que ele é maior que Salomão. E Salomão foi aquele que nos deu a conclusão de que nós iniciamos nessa noite. Salomão foi quem nos deu ali por escrito o sentido da vida. Então, o homem mais sábio da terra, Jesus era maior que ele, é maior que ele. E em Mateus 22:45, está escrito que Davi, o homem mais apaixonado por Deus, o homem segundo o coração de Deus, o chama de Senhor. Então ele é também maior que Davi. E em João 8:59, o próprio Jesus disse que, antes de Abraão nascer, eu sou. Então eu quero falar um pouco sobre quem é maior que Salomão, quem é maior que Davi e quem é maior que Abraão. E se Salomão, Abraão e Davi são exemplos para nós, o que podemos dizer de Jesus? Ele é o nosso exemplo perfeito, ele é o nosso alvo, ele é o amor da nossa vida, ele é a nossa inspiração, meus irmãos. Em Filipenses 2:8 está escrito assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Jesus nos mostra o que é ser plenamente obediente. Então, se nós quisermos ser obedientes, nós precisamos olhar para Jesus, amém? Ele é o modelo. Davi teve muitas atitudes exemplares, mas muitas condenáveis também. Abraão também teve as suas falhas. Salomão, então, nem se fala. Mas o que foi conquistado na cruz do Calvário, meus irmãos, por causa da obediência de Jesus, isso sim é imensurável. Veja bem, deixa eu fazer algumas comparações. Se a reverência de Davi fez com que ele se assentasse e se sustentasse no trono aqui na terra, a obediência de Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais. Está entendendo que o nível é outro agora? Aleluia. Se Abraão provou o seu respeito, a sua obediência a Deus, não negando o seu filho, Deus também não negou o seu filho por nós. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. E então para que Deus desse, o seu filho deveria ser obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus irmãos, mediante a esses fatos apresentados, mediante a todos esses exemplos apresentados, eu quero voltar lá naquela pergunta que eu fiz no início. Se aquele que não foi só o nosso exemplo, mas também se entregou por nós, não for digno de todo o nosso respeito e de toda a nossa obediência, a vida não tem nenhum sentido. Amém? O sentido da vida, eu reforço, está em temer o Senhor e obedecer
os seus mandamentos. Amém? Eu sei que nós vamos orar no final, mas eu queria fazer uma oração antes com os irmãos. Vamos ficar de pé? Amém? Aleluia. Meus irmãos, nós citamos vários exemplos aqui de quando e como nós devemos reverenciar a Deus. E nesse momento, eu quero te convidar a fazer aquela autoanálise, fazer aquele autoexame. Será que Deus tem reinado sobre todas as áreas da sua vida? Será que você tem reverenciado a Ele em tudo aquilo que você faz? Será que você exerce a sua profissão para a glória de Deus? Será que mesmo diante dos seus problemas você dá glórias ao Senhor? Será que as suas vitórias você dá glória para o Senhor? Será que mesmo diante dos nossos erros nós temos reverenciado ao Senhor? E digo mais, o quanto nós estamos dispostos a dar a Deus? O quanto nós estamos dispostos a renunciar? Abraão mostrou que ele estava disposto a renunciar tudo. E nós? Se nós ainda não estivermos, nós precisamos estar. Então nós precisamos pedir que a palavra do Senhor dê frutos nos nossos corações. Que a palavra do Senhor nos molde. E é sobre isso que eu quero orar nesse momento. Senhor, nós oramos a Ti agora, entendendo que o Senhor falou conosco através da Sua palavra. Ó Senhor, e primeiramente nós queremos Te pedir perdão, se em algum momento das nossas vidas, se em alguma área das nossas vidas, nós não temos Te reverenciado como o Senhor merece, se nós não temos demonstrado que o Senhor reina sobre todas as coisas, sobre todas as áreas das nossas vidas, eu quero Te pedir perdão se às vezes tem algo que nós temos guardado do Senhor e não entregado para Ti, se em algum momento nós não temos nos mostrado dispostos a renunciar, Senhor, molda o nosso caráter, ó Senhor, dá-nos um novo coração, nos faz entender que é o Senhor que reina sobre as nossas vidas, nos faz entender que tudo que somos é para a Tua glória, que tudo que temos é porque o Senhor nos deu, por tudo que nós somos, é o Senhor que fez assim. Ó Papai, que nós possamos obedecer ao Senhor até a morte, que em tudo o Senhor seja glorificado, Senhor. Ó Senhor, que assim como Davi, como Abraão, como Salomão colaboraram, demonstraram reverência a Ti, que nós possamos ir ainda mais longe, não olhando outros homens, mas olhando o modelo perfeito, Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, e assim nós possamos dar a Ti toda a honra, toda a glória, toda a reverência, todo o respeito, toda a obediência ao Senhor. É o que eu Te peço, Pai, e Te louvo por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.